Esse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente dos outros e acho que já deu pra perceber. Isso porque eu tô com uma meta de postar vídeo todo sábado a cada 15 dias, e eu não tenho tanto tempo livre para fazer os vídeos mais sérios com os estudos mais aprofundados toda semana. Pô, eu tô no terceiro ano do ensino médio, tenho aula à tarde em 2 dias toda semana, mais uma prova sexta à tarde toda semana também, então não tem como eu ficar fazendo essas produções maiores. Até porque sou eu que faço tudo, roteiro, edição, programação, postagem, tudo isso aí, e cansa bastante. Então eu vou intercalar. No sábado vai ser o vídeo sério igual os outros que já estão no meu canal, e no outro um vídeo mais descontraído, com uma gameplay igual essa de fundo, e sim, sou eu que estou jogando, então se eu cometer alguma burrada eu já peço perdão, e eu falando sobre o assunto, não necessariamente mais técnico e conceitual como esse, mas também um bate-papo mais tranquilo, só que claro, sem perder o mais importante, que é trazer conhecimento e fazer você refletir um pouco. Avisos dados, bota seu fone e aproveita. Tenha um bom vídeo. Niilismo. O niilismo é uma corrente filosófica que nega valores, verdades e significados absolutos, vendo a vida como desprovida de sentido ou propósito objetivo. Sua etimologia deriva da palavra em latim nihil, que significa nada. Ele se manifesta como descrença radical em princípios morais, religiosos, políticos ou sociais, podendo levar a um pessimismo extremo ou, na visão de pensadores como Nietzsche, a uma libertação para a criação de novos valores. Suas principais características são a negação de valores, rejeitando verdades universais e fundamentos morais tradicionais, a crença na ausência de um propósito intrínseco para a vida, dúvida radical sobre a capacidade humana de alcançar o conhecimento verdadeiro e a subjetividade, ou seja, o sentido, quando existe, é criado pelo indivíduo e não descoberto. Por fim, existem vários tipos de niilismo. Temos o niilismo existencial, onde a vida não tem sentido ou propósito objetivo. O niilismo moral, em que não existem valores morais absolutos. O niilismo epistemológico, onde a verdade objetiva é inatingível. E, finalmente, o niilismo político, que opõe-se radicalmente a instituições e normas, buscando sua destruição. Amor fati. O amor fati, do latim, amor ao destino, é uma filosofia de aceitação radical que propõe amar tudo o que ocorre na vida, prazeres, dores, perdas e conquistas, sem desejar que nada seja diferente. Popularizado por Friedrich Nietzsche, esse conceito representa a afirmação da vida, um sim à vida e à realidade como elas são. Não se trata apenas de resignação, mas de abraçar o destino e transformá-lo em algo belo e necessário. Nietzsche acreditava que a grandeza humana reside em amar o destino e na aceitação do eterno retorno, a ideia de viver a mesma vida, com tudo que nela há, infinitas vezes. O amor fati está relacionado à ideia estoica de focar apenas no que está sob controle, aceitando o que é externo, aquilo que você não pode mudar, como destino. Essa ideia ainda propõe que, em vez de lamentar o passado, devemos encarar cada evento como parte essencial de quem somos. O amor ao real evita a comparação da vida com cenários hipotéticos melhores, focando intensamente no presente. O conceito incentiva o indivíduo a ser quem é e a viver de forma a desejar repetir essa vida por toda a eternidade, tornando-se uma ferramenta de resiliência e afirmação da existência. Absurdismo. O absurdismo é uma corrente filosófica centralizada no pensamento de Albert Camus, que define o absurdo como conflito entre a busca humana por sentido, lógica e propósito, e o indiferente silêncio do universo. Essa visão aceita que a vida não possui um significado intrínseco e, em vez de se desesperar, propõe a revolta, viver plenamente e ser feliz aceitando essa falta de sentido. O absurdo surge da incompatibilidade entre a mente racional e o mundo irracional. Segundo Camus, a resposta ao absurdo não é o suicídio, seja ele físico ou filosófico/religioso, mas a aceitação consciente, a rebeldia contra a falta de sentido, vivendo com paixão. Em seu ensaio O Mito de Sísifo, ele compara a vida ao mito de Sísifo, condenado a empurrar uma pedra eternamente. Camus conclui que devemos imaginar Sísifo feliz na sua luta. Essa corrente tem raízes no existencialismo de Søren Kierkegaard. Por mais que essas correntes se pareçam, enquanto o existencialismo sugere que o homem deve criar o seu próprio sentido, o absurdismo de Camus argumenta que tentar criar um sentido é apenas outra forma de fugir do absurdo. O importante é reconhecer a falta de sentido e viver apesar dela. Dualismo platônico. O dualismo metafísico de Platão é um conceito central de sua filosofia, dividindo a realidade em dois domínios, o mundo inteligível, ou o mundo das ideias, que é o plano das formas perfeitas e essências, imutável e fora do tempo e espaço. É considerada a realidade verdadeira, e só pode ser acessada através da razão e da dialética. E o mundo sensível, o mundo físico em que vivemos, imperfeito, sujeito a mudanças e cópia das ideias perfeitas. É percebido pelos sentidos e leva apenas à opinião, não ao verdadeiro conhecimento. Já o dualismo antropológico divide o corpo, visto como uma prisão ou morada temporária da alma, pertencente ao mundo sensível, da alma, que é imortal e de natureza inteligível, e busca o conhecimento verdadeiro e a contemplação do mundo das ideias. Platão ainda divide a alma em três partes: racional, na cabeça e imortal,
irascível, no peito, as emoções, e concupiscível, no ventre, os desejos carnais. A filosofia platônica, frequentemente descrita como um dualismo entre espírito e carne, influencia a distinção ocidental entre corpo e mente, valorizando a alma e o intelecto sobre as sensações corporais. Deus de Spinoza. O Deus de Spinoza, ou Deus sive natura, Deus ou natureza, é uma concepção panteísta onde Deus não é um criador antropomórfico externo, mas a substância única, infinita e imanente que constitui tudo o que existe. Não há distinção entre criador e criatura. Tudo é uma manifestação de Deus, ou seja, Deus é tudo, tudo é Deus. Ele é a única substância existente, sendo causa de si mesmo. Segundo Baruch Spinoza, tudo acontece de acordo com a necessidade da natureza de Deus. Não há livre-arbítrio divino ou contingência. E diferente das religiões abraâmicas, o Deus de Spinoza não se importa com as ações humanas, não é um juiz e não responde a preces. Ele não interfere na vida pessoal das pessoas. Deus possui infinitos atributos, dos quais o ser humano compreende apenas dois: pensamento e extensão. Tudo que existe são modos ou formas dessa substância. As quatro causas de Aristóteles. As quatro causas de Aristóteles, desenvolvidas na metafísica, explicam a existência e a mudança das coisas através de quatro aspectos. A causa material refere-se à matéria-prima ou componente físico de um objeto, por exemplo, o mármore de uma estátua. A causa formal define a forma, estrutura ou essência que dá identidade ao objeto, por exemplo, o design ou o esboço da estátua. A causa eficiente é o agente motor ou processo que produz a mudança ou o objeto, por exemplo, o escultor. E a causa final representa o propósito, a finalidade ou o telos, o objetivo final de algo. Por exemplo, a estátua para decorar um templo. Essas causas interagem. A matéria é escolhida pela sua forma. A ação eficiente ocorre pela forma, e tudo é direcionado pela causa final, frequentemente considerada a causa das causas. As 5 vias de São Tomás de Aquino. As 5 vias de São Tomás de Aquino são argumentos lógicos baseados na observação da natureza para demonstrar a existência de Deus através da razão. Inclusive, ele se baseou nos conceitos de ato, potência, substância e nas 4 causas de Aristóteles. A primeira via é o motor imóvel. Tudo o que se move é movido por outro. Como não é possível uma regressão infinita de motores, deve existir um primeiro motor não movido por ninguém e que move tudo o que existe, que faz tudo funcionar, que seria Deus. A segunda via é a causa eficiente. Na natureza, há uma ordem de causas eficientes. Nada pode ser a causa eficiente de si mesmo. Logo, é necessário postular uma primeira causa, não causada, que é Deus. A terceira via é o ser necessário. As coisas existem e depois perecem. Elas são contingentes. Se tudo fosse apenas contingente, nada existiria no passado. Logo, deve haver um ser cuja existência é necessária. O ser necessário seria Deus. A quarta via são os graus de perfeição. Observamos seres mais ou menos bons, verdadeiros ou nobres. Alguns são perfeitos em algo, outros em outra coisa e etc. O mais ou menos é dito em comparação com o máximo. Logo, existe um ser que é o máximo da perfeição, causa do ser e da perfeição dos outros, que seria Deus. Por fim, temos a quinta via, que é a finalidade. Coisas naturais sem inteligência agem com um fim, uma ordem ou finalidade. Isso prova que são dirigidas por um ser inteligente, como a flecha pelo arqueiro. Esse ordenador inteligente é Deus. Moral e ética. A moral são as regras de conduta aplicadas no dia a dia, aprendidas socialmente, por exemplo, não furar fila, respeitar os mais velhos. Ela é prática, cultural e muda com o tempo e o local. Ela é normativa, ou seja, estabelece o que deve ser. Já a ética é a filosofia moral que questiona e analisa a moralidade das ações. Ela busca entender a melhor forma de viver e conviver, baseada em reflexão e caráter. A ética é reflexiva. Ela questiona o porquê das normas. Um dos exemplos práticos mais utilizados é que a moral diz que não devemos mentir. A ética questiona se é aceitável mentir para salvar a vida de alguém. Método cartesiano. Criado por René Descartes, o método cartesiano se consiste em uma abordagem filosófica e científica para encontrar a verdade indubitável, baseada na dúvida metódica e na razão. Esse método é estruturado em 4 regras. São elas: a evidência, que é nunca aceitar nada como verdadeiro, a menos que seja percebido de forma clara e distinta, sem margem para dúvida. A análise, que se consiste em dividir cada problema complexo no maior número de partes menores possível, para resolvê-los mais facilmente. A ordem, ou seja, conduzir o pensamento de forma ordenada, começando pelos objetos mais simples até os mais complexos. E por fim, a enumeração, que é fazer revisões completas e detalhadas para garantir que nada foi omitido. A base matemática, inspirada na lógica e geometria, e por último, o famoso cogito ergo sum, penso, logo existo, que é a primeira certeza fundamental do método. Seu objetivo final é garantir que o conhecimento construído seja seguro e racional. Dialética hegeliana. A dialética é o método central de Hegel para entender como as ideias, a história e a realidade se desenvolvem. Ela funciona em 3 etapas.
Primeiro temos a tese, que é a ideia ou situação inicial. Por exemplo, em uma sociedade ela pode ser sistema de governo ou conjunto de valores. A tese representa um estágio de compreensão, mas contém em si contradições que levarão ao seu questionamento. Essas contradições nos levam à segunda etapa, as chamadas antíteses, que nada mais são do que a negação ou a oposição à tese. Por exemplo, se a tese é a liberdade de fazer o que eu quero, a antítese pode ser a liberdade precisa de limites para não prejudicar os outros. Por sua vez, ela desafia a tese, criando um conflito que precisa ser resolvido. E por fim, mas não menos importante, temos a resolução desse conflito, que é a síntese. A síntese é o resultado do conflito entre tese e antítese. Ela não é a soma das duas, mas sim uma nova ideia que supera as limitações de ambas. No exemplo da liberdade, a síntese poderia ser tratada como: a liberdade é agir com responsabilidade, respeitando os direitos dos outros. A síntese gerada torna-se uma nova tese, iniciando assim o processo dialético. Positivismo. O positivismo é uma corrente filosófica do século XIX que foi fundada por Auguste Comte, que defendia o conhecimento científico como a única forma de verdade verdadeira, ou seja, apenas o conhecimento comprovável cientificamente é válido. Comte propôs que a humanidade evolui por três fases: a teológica, sobrenatural, metafísica, abstrata, e positiva, científica/empírica. Ele defendia ainda que a ordem social é fundamental para o progresso técnico e científico da sociedade, que, fortemente presente na proclamação da República, o positivismo influenciou a frase "ordem e progresso" na bandeira brasileira. Auguste rejeitava conhecimentos baseados em intuições ou crenças. Em conclusão, a corrente positivista valoriza a lógica e a razão, influenciando o desenvolvimento das ciências sociais ao tentar aplicar métodos das ciências exatas a fenômenos humanos, sendo a base da sociologia. Hedonismo. O hedonismo é uma corrente filosófica que define o prazer como bem supremo e o objetivo final da vida humana, buscando maximizar sensações prazerosas e minimizar a dor. Originado na Grécia Antiga, ele prega a busca pela felicidade através da satisfação de desejos, sendo o prazer tanto físico quanto intelectual. Dentre suas principais características e vertentes temos o prazer como bem supremo, sendo ele o norte moral e a finalidade da existência. E a evitação da dor, isto é, minimizar o sofrimento físico e mental é essencial. Temos o hedonismo cirenaico, de Arístipo de Cirene, que foca no prazer intenso e imediato, muitas vezes sensual, e é o tipo mais famoso na mente das pessoas quando se toca no hedonismo. E por fim, o epicurismo, de Epicuro, que foca no prazer moderado e duradouro, valorizando a ausência de dor física, a aponia e a tranquilidade da alma, a ataraxia. O hedonismo é frequentemente vilipendiado, mas na filosofia, especialmente com Epicuro, ele propõe uma gestão racional dos prazeres para evitar o sofrimento futuro. Utilitarismo. O utilitarismo é uma teoria ética consequencialista que defende que ações morais são aquelas que maximizam a felicidade e o bem-estar geral, buscando o maior bem para o maior número de pessoas. Foi criado por Jeremy Bentham, que propôs uma abordagem quantitativa, focada na intensidade e duração do prazer, e John Stuart Mill, que refinou a teoria, diferenciando prazeres superiores, intelectuais, de inferiores, físicos, focando na qualidade da felicidade. Ele baseia-se na utilidade, priorizando prazer e felicidade sobre a dor. Entre seus princípios principais temos o consequencialismo, ou seja, a moralidade de um ato é definida pelos seus resultados, não pela intenção. Temos também o princípio da utilidade, onde ações são corretas se promove a felicidade geral e erradas se geram infelicidade, e por fim, mas não menos importante, a impessoalidade, onde a felicidade de cada indivíduo conta igualmente no cálculo moral. As críticas principais que ele recebe são que o utilitarismo pode sacrificar o bem-estar de minorias em favor da maioria, e que é muito difícil prever e mensurar a felicidade total gerada por cada ação. Bom, galera, esse foi o vídeo, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque dessa forma você apoia demais o meu trabalho aqui e ajuda o canal a crescer, mostrando ao YouTube que você se interessa por esse tipo de conteúdo. No mais, um grande abraço e até a próxima.